Natália, Daniela, Nath Dani, Eu. o que você precisou deixar lá fora para deitar aqui? Hum, eu acho que não tenho certeza ainda, mas acho que um pouco do meu ego e me despir um pouco de algumas crenças e fortalezas que eu levo comigo para ser quem eu sou hoje. É fácil estar nessa posição? O que que passa na Não. sua cabeça? Eu acho que só de estar deitada assim, com os pensamentos soltos para mim já é um ato de vulnerabilidade, não é fácil. Então, estou dando o melhor de mim aqui, que minha psicanalista assista isso. Prometo que vai ser uma viagem incrível, talvez não confortável, mas boa para nós. Vamos lá. Nath, quando você entra num lugar, qual é a sensação, assim? Você sente que as pessoas te olham? Você sente que você ocupa um espaço, que o espaço responde à sua presença? Acho que a primeira coisa que todo mundo se surpreende é que eu sou muito baixa, né. Todo mundo: "Ah, é você desse tamaninho?". Mas eu sinto que as pessoas esperam alguma coisa na minha presença física. Quem já me conhece de algum lugar ou quem já ouviu falar de mim, quando eu entro no ambiente, eu sinto que as pessoas esperam que algo aconteça, algo de diferente, de não comum, de incomum aconteça. Eu sinto esse olhar, assim. Às vezes eu atendo essa expectativa, às vezes eu não tô afim. E como é ser alvo de expectativas? Você sempre experimentou isso enquanto mulher? Eu acho que eu sempre busquei esse lugar, e a partir de um tempo esse lugar foi sendo imposto e esperado de mim. Eu acho que eu busquei muito esse lugar desde que eu comecei a me posicionar no digital, assim, minha presença na internet, desde que ela surgiu, tem 12 anos que ela surgiu, e desde que essa presença surgiu, ela foi constante. Eu comecei e eu nunca mais parei, eu nunca mais sumi do digital. E desde então, nem sempre, né, todo dia, não é todo dia que a gente quer estar presente. Mas desde então eu sinto que as pessoas esperam algo, e teve um tempo que essa espera virou uma cobrança, tipo, você tem que falar sobre, você tem que se posicionar sobre, você tem que falar disso. E teve tempos que eu decidi que eu não tinha que falar sobre tudo, eu não tinha que me posicionar sobre tudo, e eu ia escolher as minhas batalhas. Eu acho que essa foi uma das grandes viradas de chave para mim. Você lembra o momento em que isso aconteceu? Em que você conseguiu, porque às vezes é muito difícil para a gente enquanto mulher encontrar o limite, né, entre a expectativa do outro e a nossa própria expectativa. A gente fica confusa nesse papel. Você lembra o momento que isso aconteceu? Isso é muito forte, né, de a gente sempre fazer a expectativa do outro, né, tipo, eu não lembro quando que eu comecei a ter essa percepção essa análise de: "Será que é uma expectativa minha ou é o do outro?". Eh, Foi sempre desse jeito e teve um momento que não era mais. Mas uma época que me marcou muito eu acho que foi durante a pandemia. Foi um tempo de solidão para mim, porque eu já era médica e eu me isolei de todo mundo, obviamente, como todo mundo fez. E foi um processo de autoconhecimento muito grande. E logo após, assim, comecei a fazer análise e eu comecei a entender que muito do que eu fazia, do que eu reproduzia, do que eu falava, que para mim era muito normal, porque era eu, eu não entendia muito porque eu fazia aquelas coisas. Eu fazia porque eu achava que tinha que ser feito daquele jeito e que era o que esperavam de mim. E aí eu tive um recomeço, um restart nesse período em que eu passei a questionar antes de falar, de fazer. Eu tô fazendo pra mim, eu tô fazendo para o outro, tô fazendo porque eu quero, eu tô fazendo porque esperam. Eu tô fazendo porque eu tô imaginando alguém recebendo isso, recebendo esse tema, recebendo esse conteúdo, ou porque eu realmente acho que é relevante, porque eu realmente quero e eu me sinto confortável. E aí desde então que eu tomei posse desse lugar, eu nunca mais parei, ou eu tento não perder esse lugar mais. Vez ou outra a gente
A gente se pega nesse lugar, né, tipo, de fazendo coisas pelo pelos outros, mas logo eu consigo, graças a Deus, largar a mão, eu acho. E antes do digital, antes da Natália médica, você sempre foi protagonista? Você aprendeu a ser? Você buscou esse lugar? Olha, eu gosto dos holofotes, acho que eu sempre gostei, assim. Meus pais falam que meu primeiro dia na escola, eles me deixaram na porta da escola e saíram chorando: "Ai, minha filha", e quando eles voltaram eu estava em cima do palco da escola dançando El Chan. Tipo assim, zero ligando que eu ia voltar pra casa. Então eu acho que a minha personalidade sempre foi uma personalidade de holofote, de palco, de falar, eu preciso, dar a minha opinião também. Alguém falou uma coisa, eu preciso responder. Eu acho que é natural pra mim isso. Eu fui passar a entender que não é natural pra todo mundo depois de muito tempo. Depois de muitas rodas de conversas, principalmente com mulheres: "Mas por que que você não fala? Mas por que que você não faz?" Mas porque, sabe, pra mim era muito normal e automático, mas é só falar, é só fazer. E depois de adulta que eu fui ver que não, não é assim, não é todo mundo que vai falar, fazer, se posicionar. E eu sempre me senti um pouco deslocada. Sempre me falavam assim, eh: "Nossa, mas você é demais. Nossa, mas você fala demais. Nossa, mas você se impõe demais. Mas você é arrogante demais, ou você é ignorante demais. Ou você", eu sempre fui de alguma coisa demais. E eu achava que eu falava: "Nossa, não, acho que você que é de menos. Acho que as pessoas que são de menos". Então eu acho que eu sempre tomei esse lugar, mas eu tomei conhecimento de que não era um lugar comum depois de muito tempo, depois de acho que 20 anos pra mais. Mas pra mim era natural. Você foi uma adolescente rebelde? Nossa, fui. Eu acho que a personalização do adolescente rebelde fui eu. Eu fiz tudo que um adolescente rebelde faz, que é tipo, fazer tatuagem escondida, fugir de casa, namorar escondida. Fiz tudo que esses filmes adolescentes de um adolescente revoltada faria. Gabaritei. E hoje, sendo uma mulher mais madura, você consegue identificar a causa dessa rebeldia? Sim, eu acho que era uma voz que eu achava que eu sentia que precisava ser ouvida de algum jeito, né. Pra mim não era normal, uma mulher falar que vai fazer e ninguém achar que ela ia fazer, ela ir lá e fazer, né, tipo, então eu precisava impor muito a minha presença, o que eu falava, os meus ditados. E se o espaço não era me dado, eu atravessava. E eu acho que isso foi bom, assim, até certo ponto, pra mim, como amadurecimento e como mulher, porque foi muito um momento de saber que de ponderar, né, nem todos os extremos são ruins. Eu acho que adolescente rebelde foi o meu extremo. Mas foi um momento de ponderar, sabe, tudo posso, mas nem tudo me convém. O mundo é meu, eu tenho possibilidades, eu posso testar, eu posso fazer, e se eu errar, eu posso voltar, eu posso me perdoar, eu posso me reconhecer, eu posso dizer que eu não gosto disso, eu gosto disso. Hoje eu posso saber mais sobre mim, e eu sempre falo assim: "Ah, eu errei, eu fiz muita coisa que eu não hoje eu não gosto mais de fazer, mas eu sei porque eu fiz". Minha mãe sempre fala assim: "Ah, você não precisava fazer para saber se você gosta ou não". Mas às vezes, para mim precisava. Eu acho que foi um processo de amadurecimento muito bom, assim. Eu não me arrependo de ter deixado a minha personalidade da época, viver. Hoje hoje eu me orgulho muito, assim, da minha forma de pensar. A minha adolescente rebelde, ela ainda tá aqui. Ela só é mais responsável e faz escolhas mais inteligentes e tá mais com energia mais direcionada como uma mulher madura agora. Me fala um pouco sobre
O que é ser mulher na sua família? Sua família é uma família de mulheres fortes, rebeldes? Ah, eu acho que a primeira rebelde, assim, sou eu. A minha mãe é uma mulher muito forte, ela é uma mulher de muita força, muita opinião. Minha mãe fugiu de casa para casar com meu pai quando ela tinha 16 anos. Eu acho que isso pra época é o extremo da rebeldia, né. Mesmo que seja sair para casar, para formar família, uma coisa que é considerada tradicional, mas é um rompimento de: "Eu posso sair, eu posso fazer isso por mim, eu posso fazer minha escolha, eu posso escolher o meu marido", que pra época dela eu acho que, foi o ato muito rebelde pra época, assim, né. Eh, a minha avó, que é a mãe da minha mãe, não teve muitas escolhas, casou com meu vô, eh, e viveu uma vida tradicional de uma mulher comum. As minhas tias também. Então eu acho que eu, dentro da minha família, eu consegui furar um pouco a bolha, sabe. Eu sinto que é um pouco as mulheres da minha família, por mais que tenham muito quebrado barreiras próprias, ainda ficaram muito dentro dos polos e referências masculinas da nossa família. Existiu algum momento que você se sentiu pequena demais para o lugar que você estava? A vida toda, enquanto eu não fui morar em São Paulo, eu me sentia muito pequena, muito apertada, muito. Eu nunca achei que o problema estava comigo, apesar do ambiente o tempo todo falar: "Mas o problema está em você, mas não é assim, mas aqui não funciona assim, mas na cidade não é assim". Eu sempre achava que não, mas é porque aqui não é, aqui em algum lugar eu me encaixo. Eu nasci numa cidade muito pequena, né, eu nasci no interior do Pará, e eu saí para estudar muito nova, eu saí com 14 anos para fazer ensino médio, para uma cidade que é grande, São Luís do Maranhão, que é a capital do Maranhão. Mas eu ainda achava muito pequena, ainda achava que todo mundo conhecia, ainda parecia um grande bairro. Então ainda me sentia pequena pra lá. Quando voltava pra minha cidade eu achava menor ainda. E eu sempre, eu acho que desde os meus 13, 14 anos que eu falo: "Não, eu vou morar em São Paulo um dia, eu vou morar em São Paulo um dia". E aí um dia eu dei a louca e falei: "Eu vou morar em São Paulo". Eu saí de umas férias que eu estava com uma mala de praia, assim, tinha biquíni, eu lembro até hoje. Tinha uns 5 biquínis, umas saídas de banho, um chinelo e acho que tinha um look, assim, de roupa de aeroporto. Cheguei em São Paulo frio, e eu não tinha onde morar, não tinha apartamento, eu não tinha nada. Eu tinha uma amiga que dava plantão lá, e aí eu falei assim: "Eu não vou voltar". E ela falou: "Você tá doida?" Eu falei: "Eu não vou voltar, onde que você tá trabalhando?" Ela estava trabalhando de plantão num lugar, eu falei: "Me arruma um lugar pra trabalhar lá com você". E aí ela conseguiu um lugar pra trabalhar, eu fiquei, tipo, um tempo na casa dela, e aí eu liguei para o meu pai no outro dia e falei: "Eu não vou voltar". E ele estava dirigindo, eu lembro até hoje, a videochamada, ele estava dirigindo, e estava com algumas pessoas dentro do carro. E ele falou assim: "Chegar em casa a gente conversa". Eu falei: "Tá, a gente conversa, mas eu não vou voltar". Aí desliguei o telefone, eu fui correndo achar um apartamento. Na época eu não conhecia, não sabia muito como alugar apartamento, assim, em São Paulo era tudo por aplicativo, eu achava super chique. E aí achei apartamento no aplicativo e aluguei, aí quando meu pai foi pra São Paulo, dizendo ele que ia pra me buscar, levar algumas roupas pra mim, que eu estava sem nenhuma roupa nem nada, tive que comprar uns casacos, uma calça. Aí eu falei: "Não, agora não tem como você me levar, porque eu aluguei um apartamento por 2 anos aqui, eu vou morar aqui". E aí eu fiquei. O que você sentiu quando tomou essa decisão? Medo? Ai, uma sensação de alívio tão grande. Parecia que se eu não tivesse feito aquilo naquela hora eu não ia fazer mais. Parecia que era o último trem saindo, a última chance de sair daquele lugar, de sair do mesmo lugar que eu estava a vida toda. Parecia que era um último suspiro. Eu senti coragem, liberdade, autenticidade, eu me senti feliz, eu me senti a cidade muito maluca, muito agitada, eu me senti finalmente compreendida, finalmente
não enxergada da maneira que eu não queria mais ser enxergada e finalmente, ao mesmo tempo que eu achava que, minha vida estava sendo não perceptível para ninguém, ela finalmente tinha virado a vida altamente perceptível para mim. Eu tinha virado protagonista da minha vida finalmente. Qual foi o maior risco que você já se colocou na vida? Ai, meu Deus. Tem advogado depois dessa sessão, gente? Vamos pensar. Olha, eu acho que quando eu cheguei em São Paulo nossa, eu assumi muitos riscos, muito, muito, muito. Na época eu não sabia muito, né, eu trabalhei em muito lugar perigoso, eu não sabia o que que era bairro perigoso, o que que era zona sul, zona leste, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, pra mim era tudo um bairro só, uma avenida só. Eh, Até que eu trabalhei, tipo assim, até que um dia eu acho que eu comentei isso depois com alguém, que eu fui trabalhar num local dar um plantão, assim, a gente teve que fechar as portas, porque estava tendo tiroteio. E eu lembro que eu perguntei pra equipe: "Por que que a gente tá fechando? A gente não vai atender os pacientes? Por que que tá fechando cedo?" Ela: "Não, não, a gente precisa fechar a porta porque tá acontecendo alguma coisa". E era muito barulho de tiro, assim. E eu lembro que numa outra semana eu voltei pra lá de novo e trabalhei, dei plantão lá de novo e continuei. Então eu acho que essa minha correria, essa minha percepção de fazer, de: "Não, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que". Nisso eu deixei passar muito perigo real, físico, muito perigo também emocional, estrutural, assim, na minha vida, porque eu estava sempre olhando pra depois, tipo assim: "Tá, tá acontecendo um tiroteio agora, mas tá, a gente tem que resolver o problema, a gente tem que abrir a porta, a gente tem que ter os pacientes, a gente tem que amanhã eu tenho que voltar, tem que ter mais plantão, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me sustentar aqui, eu tenho que fazer dar certo". Então nisso a vida ia passando, os perigos iam me atravessando e depois que passa que você olha e analisa e fala: "Nossa, foi uma situação perigosa". Então acho que vários, assim, eu ah, já aceitei, mas já disse muito sim para situações sem analisar direito e me coloquei em risco várias vezes. E de repente essa menina do interior do Pará, tá ali como médica numa cidade gigantesca. O que você aprendeu ali na prática que a faculdade não te preparou? Ai, a vida real é muito diferente, muito diferente. A gente vem na faculdade flores e amores e coisas lindas que você vai fazer pelo mundo, e que o amor salva vidas. E na realidade, quando eu fui viver isso, eu fui ver que era tudo muito cruel, tudo muito escasso. Eu lembro que num dos primeiros plantões que eu dei, assim, em São Paulo, que, assim, quando você chega, você não tem contato de muito local para trabalhar, você vai nos locais que não tem nenhum médico trabalhando, que ninguém os plantões que ninguém quer, que a gente chama, né. Então existem os grupos de plantões que ninguém quer. E um dos primeiros plantões que eu dei, assim, que era um local desses que ninguém quer, que eu achava que tinha sido um achadinho, eu lembro que era umas 1 hora da manhã mais ou menos, e chegou um paciente precisando de ajuda, sabe, a gente não tinha material, não tinha oxigênio, não tinha ambulância, a gente não tinha nada para dar suporte, era eu e outro médico, e esperar alguém chegar para ajudar. Então eu comecei a viver esses momentos várias e várias e várias vezes. Isso foi me angustiando com a minha profissão e comigo, e vendo a realidade, poxa, não era isso. Não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria entregar, não era isso que eu queria mudar no mundo. E eu fui vendo uma realidade que eu já sabia que existia, a gente tinha visto uma vez ou outra, mas fui vivendo na pele, agora eu era a responsável, agora eu assinava o atestado de óbito, era eu que era responsável por tudo, então aquilo me deixou muito inconformada com o local que eu estava, com as escolhas que eu
estava fazendo, como que o mundo era também. E foi um processo de amadurecimento profissional e pessoal também. Acho que eu tive que lidar com entender alguns pontos, sabe, quando você entende na sua vida que, vou fazer o que está sob o meu controle. Acho que a vida muda aí. Eu preciso entender que eu vou fazer o que está sob o meu controle e o que que dessa situação eu consigo mudar e controlar, e o que que eu não consigo mudar e controlar. No início da nossa conversa, você citou a pandemia. O que que a pandemia representou para você? Ai, eu acho que pra mim foi como se eu tivesse lutado uma guerra, sabe. Quando eu formei no primeiro dia da pandemia, no primeiro dia do lockdown, primeiro dia que o Brasil anunciou, assim: "Vamos fechar", foi o dia da minha formatura. Eu formei de fez shield, eu recebi o diploma à distância, assim, tipo: "Toma". E minha cidade, ela ia fechar. E eu estava em São Luís, no Maranhão, onde eu fiz faculdade. E minha família estava no Pará. E, tipo, ia fechar e a gente não sabia o que ia acontecer dali pra frente. Tipo, eu ia ficar na cidade e talvez eu nunca mais ia ver minha família, não sabia. E aí eu lembro que esse dia eu peguei meu diploma, e aí meu pai falou assim, não tinha mais transporte, né, tipo, avião, assim, estava tudo fechado, estava muito instável. Uma hora você comprava passagem de avião, não tinha mais. E o acesso que a gente tem da minha cidade até São Luís é de trem, são 12 horas de trem. O trem tinha fechado também, tudo fechado. E aí meu pai falou assim: "Você não vai ficar aí?", eu desesperada: "Eu não quero ficar aqui". E aí ele falou: "Olha, eu vou mandar o seu irmão ir te buscar de carro, que são 1.100 quilômetros". E a gente tinha um dia pra ele me buscar, a gente tinha umas 24 horas pra ele me buscar, para o diploma sair, pra faculdade realmente, né, falar que a gente ia formar, que estava toda aquela loucura de antecipa médico e vamos e tudo. Eu naquela energia de linha de frente, eu tenho que ir e tudo. E aí a gente tinha 24 horas para eu formar, pegar o diploma, sair da cidade, meu irmão sair do Pará, dirigir cento e poucos quilômetros, me pegar, a gente voltar. E eu só sabia que eu só queria sair dali e estar com a minha família, porque era tudo muito incerto, muito instável, a gente estava vendo só coisa ruim, só coisa ruim. E eu obviamente com a minha profissão queria fazer alguma coisa, eu queria ajudar, eu estava parada em casa esperando o diploma sair. E aí eu lembro que eu peguei o diploma de manhã, foi quando meu irmão passou a madrugada dirigindo, eu peguei o diploma de manhã, a gente saiu da cidade, quando a gente estava saindo da cidade, estava a polícia federal, assim, falou: "Vocês estão indo, a cidade está fechada, vocês não podem sair". E aí eu estava com um papel, assim, né, tipo, de formada de médica, não tinha nem CRM ainda, não tinha saído com o papel e ido no CRM, tirar o número do CRM. E aí eu falei pra ela: "Olha, eu sou médica, eu tô saindo e meu irmão veio me buscar, eu tô indo pra minha cidade". Ele: "Ah", e daquela época profissional da saúde, né, poderia circular, passar e tudo. E aí a gente passou, graças a Deus, e eu fui pra casa. E aí eu fiquei esses 2 anos com a minha família, mas a cidade que eu estava, a nossa cidade, é uma cidade muito pequena, a gente tinha pouco recurso, pouquíssimos. Pouquíssimos leitos de UTI e o acesso à cidade é um pouco ruim, né, tipo, tanto de avião quanto de ambulância. Eu lembro que a gente recebeu muito suporte, tendas, muito suporte, assim, médicos de outros lugares, mas a gente não, eu tinha a sensação de que eu acho que todo profissional da área da saúde que viveu essa época tinha a sensação de que não estava fazendo nada, a gente estava sendo, por mais que a gente fizesse de tudo, era meio que inútil, meio que triste, não tinha nenhum dia bom. Todos os dias que quando ele acabava, era a sensação é menos um dia. Acho que não teve nenhum dia desses 2 anos
que eu finalizei o dia bem. Foram 2 anos bem difíceis mesmo, assim. Muita revolta, muita tristeza. Eu vi muita gente morrer. Eu vi muita gente morrer sem nem receber atendimento. Eu fiz escolhas muito difíceis, né, de decidir com a equipe quem que vai sair hoje à noite, que só tem uma ambulância para hoje à noite. Quem que vai sair? Só vai pousar uma UTI aérea hoje à noite. Quem que a gente vai priorizar para ir? Quem que vai aguentar até amanhã? São coisas que te marcam não só profissionalmente. Não tem como dizer que, porque você é médico e você vê todo dia e você se acostuma. Foi uma coisa que não tem como, nem se a gente tivesse ficado 100 anos na pandemia, não tem como se acostumar com isso. E nessa jornada médica, pandemia, infinitos plantões, qual foi o momento que você percebeu que você estava exausta? Eu acho na pandemia eu não consegui perceber a exaustão. Eu sabia que eu fiquei muito cansada, mas tinha um motivador maior. Meu pai adoeceu também, ficou internado, ficou muito grave na UTI, entubado na pandemia. Mas eu era recém-formada, eu tinha um propósito muito grande, estava todo mundo na mesma energia, na mesma adrenalina, na mesma vontade. E aí quando tudo acalmou, né, eu lembro que tá nessa época que eu estava estudando para residência, eu parei, eu falei: "Não, não faz o menor sentido entrar na residência, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir focar". E aí eu parei esses 2 anos e todo mundo: "Ai, você parou, o que que você vai fazer?" Eu falei: "Não, não tem sentido, eu vou parar, eu vou ficar com a minha família, eu vou focar nisso agora". E aí, depois que tudo se acalmou um pouco, eu fui para São Paulo. E aí em São Paulo, durante o trabalho lá, que eu fui ver que assim, eu sempre falo, eu formei, eu não vivia a medicina normal, né, vivia a medicina da pandemia. E aí eu fui começar a viver uma medicina normal de novo. Eu fui começar a entender como era o que esperavam de uma médica generalista. E aí que eu comecei a entender que não era temporário, que não era um acaso, que ia ser daquele jeito para sempre. E aí eu acho que durante aí eu fiz a escolha de fazer a residência, entrei na residência, um serviço ótimo, fiz assim, nossa, vivi coisas maravilhosas, aprendi muito, estudei muito, e eu terminei a residência ainda com aquela coisa de: "E aí agora? E aí?" E mais, esperavam mais, e tinha que entregar mais, e ainda você não tinha nada, sabe, tipo, ainda você não é uma profissional boa ainda, você ainda não é, intitulado bastante ainda, e aí eu comecei a perceber que era uma busca incessante, que eu estava procurando, acho que é esse o ponto, estava procurando o reconhecimento de alguém, que alguém me validasse, que alguém falasse pra mim: "Não, agora sim, agora tá bom", e nesse momento eu percebi: nunca vai tá bom. Eu nunca vou conseguir ser o que os outros esperam de mim, se eu não souber o que eu quero. E eu acho que na residência, assim, a gente trabalhava 90 horas semanais, às vezes, dormia 1, 2 vezes. 2 vezes era luxo dormir por semana em casa. E aí eu terminei e eu pensei assim: "É, agora eu posso pausar um pouco e pensar o que que eu quero. Agora eu posso. Agora eu posso analisar, viver. Agora eu sou uma especialista. Agora não é possível que alguém vai falar alguma coisa e agora eu vou, e se falar também, agora eu vou fazer por mim". E aí foi nesse momento que eu comecei a focar no meu atendimento, em quem eu era como profissional, no meu trabalho, e as coisas começaram a fazer sentido aí pra mim. E aí você sai do lugar de uma abelha operária
Para uma ovelha rainha. Para a doutora Natália Daniela. É isso. Você já teve medo de crescer demais? Eu já tive medo de não conseguir crescer demais. Crescer demais, eu acho que crescer não tem limite na minha cabeça. Quando eu terminei a residência, eu já era pós-graduada em nutrologia, eu já tinha um consultório que rodava online muito bem, eu tinha um posicionamento no Instagram, eu captava as pessoas organicamente, eu poderia ficar em casa, online, trabalhando muito bem no meu consultório, e ter uma vida muito satisfatória com isso. E eu poderia pensar que: "Poxa, eu sou uma menina do interior do Pará, o que que eu vou querer fazer abrindo consultório aqui em São Paulo e disputando com essa galera que tá aqui há 10, 15, 20 anos, eu acabei de chegar. Quem que eu acho que eu sou para ocupar espaço aqui?". Eu poderia ter deixado essa voz que veio na minha cabeça várias vezes, não vou dizer para vocês que não veio. Eu poderia ter deixado ela falar mais alto, apesar dela ter falado todos os dias, ela falar um pouco até hoje. Mas eu tomei uma decisão nesse meio tempo de que eu não queria existir no online, apesar de saber que o online eu consigo chegar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu queria construir a minha carreira presencialmente, fisicamente. Eu queria ser conhecida e ajudar as pessoas presencialmente ali onde eu estava. Eu acho que essa foi um grande desafio, esse foi um grande desafio da minha carreira, que foi: "Tá, eu vou abrir um consultório aqui num Jardins da vida, no Itaim, eh, eu vou me descapitalizar um pouco, mas eu vou disputar com gente grande, eu vou disputar com esses homens que se consideram grandes, eu vou disputar com outras mulheres também que estão aqui há mais tempo, ou que tiveram uma família médica, ou que tiveram alguém para construir o consultório. Sim, eu vou entrar", né. Eu acho que acreditar é a primeira coisa. Eu tive muito medo de é isso, né, abrir e fechar, ir e voltar, sair da cidade e precisar voltar, abrir um consultório e precisa fechar, postar que vai fazer e precisar dizer que não vai fazer. Eu sempre tive, acho que medo tem, né, tipo, nossa, você dá o passo e se der que ter que dar um pra trás. E se eu falar que eu vou fazer e depois eu não fizer? E se eu abrir eu tive esse medo, mas pelo sim, pelo não, eu sempre pago pra ver. O seu medo, você acha que vem da expectativa dos outros ou da sua própria expectativa sobre você mesma? Qual régua é maior? A A minha, opinião dos outros ou a sua? a minha é maior. Ninguém vai me cobrar mais do que eu já me cobro, impossível. A pessoa vai falar assim: "Nossa, talvez ela chegue nesse lugar, eu tô pensando que eu vou chegar no dobro". Então a minha régua é sempre mais alta, assim. Apesar de que eu acho que eu coloco um pouco sim da análise da expectativa do outro, a minha vida tá sendo bastidorizada há 12 anos. Eu acho que isso conta. Acho que passa um momento, a partir de um momento, não tem como mais você simplesmente desligar, passa a ser comum você pensar na opinião do público, no roteiro disso. Eu acho que em algum momento isso se tornou completamente normal para mim pensar no meu posicionamento, porque eu vivo isso. Mas eu acho que já tem muito tempo que isso deixou de guiar a minha vida. E já tem muito tempo que eu consegui diferenciar que essa é a minha régua e essa é a do outro. E aí eu atinjo a do outro e tanto faz, ainda tem a minha. Então, ninguém vai conseguir me surpreender com uma meta tão alta que não seja a minha própria, eu acho. Vou perguntar, eu já sei a resposta. Você acha que as pessoas se incomodam em ver uma mulher bem-sucedida? Com certeza. Eu acho, é aquela frase que eu falo sempre, mulher bem-sucedida se prepara para ser odiada, porque incomoda ver uma mulher falar assim: "Eu sou boa, eu tenho dinheiro, eu posso fazer melhor".
Eu não me importo com o que você acha. Eu não tô fazendo isso pra você. Isso é uma percepção sua, não minha. Isso é uma coisa que você tem que lidar, não eu. Eu acho não, eu tenho certeza, né, é um fato. As pessoas esperam que as mulheres calem, têm que consentir, têm que se opor, mas se opõe com sabedoria? Não, você pode falar, mas fala baixo e mais calmo. Não, você pode ter dinheiro, mas não muito. Não, claro que você tem que ter opinião, não pode também ser sem opinião, mas tem uma opinião meio, né, centrada, um pouco menos. Então a gente tá sempre tem sempre uma regulagem, tem sempre um limite. E quando a mulher não aceita esse limite, fala: "Não, esse limite é seu, ele não é meu". Fere. Fere tanto outras mulheres que não fazem, não estão fazendo mesmo, ou que não entenderam esse lugar, ou que têm um sentimento de: "Poxa, eu não acho justo que ela tenha". E fere muito outros homens também. Acho que muita gente acha que homem não é invejoso, mas muito homem tem a inveja do sucesso da mulher, mas também tem a retórica do tipo: "Não, mulher não é pra isso. Mulher não é pra esse lugar, desce aí, não vou tolerar". Então eu vejo que eu incomodo, eu escuto que eu incomodo. As pessoas verbalizam pra mim o tempo todo que eu incomodo. E pra mim virou normal. E no fim da noite, quando você tá ali na sua casa, já fora das redes sociais, como é ser alvo de hate? Como é o quê? Ser alvo de hate. Ai, no fim da noite, na minha casa, na minha cama quentinha, com a minha vida, com tudo que eu vivo hoje, com tudo que eu tenho acesso, com tudo que eu consigo proporcionar para outras mulheres, para outras pessoas, para os meus pacientes, para minha família, para o meu companheiro. Eu acho que o hater que tem que analisar, sabe? Que lugar que ele tá hoje? Quem que ele tá alcançando? O que que ele tá buscando? Será que ele tá feliz? E eu acho que no fim da noite, quando ele coloca a cabeça dele no travesseiro, ele não pensa em mim. Ele tá pensando no problema dele, na vida dele, nas contas dele. Eu acho que ninguém deita à noite e reflete: "Nossa, quanto que aquela médica tá fazendo? Nossa, que chato aquela fulana que tá postando". Todo mundo pensa sobre si mesmo antes de dormir. Então eu acho que na verdade, a minha autoestima eu falo pra vocês, a minha autoestima é delirante, eu não acho que eu sou odiada. Eu acho que quem pensa isso sobre mim, eu acho que odeia a si mesmo. Quem tem coragem de vir comentar e falar e destilar ódio, eu acho que essa pessoa pensa isso sobre ela mesma. No fundo, essa pessoa não me odeia, ela se odeia, a ponto de não buscar mais por ela, ou tentar ser uma pessoa melhor, buscar autoconhecimento, ou tentar falar coisas boas para os outros ou para si mesma. Às vezes a opinião que eu tenho sobre outra pessoa é uma opinião escondida que eu tenho sobre mim mesma. Então eu nunca acho que é sobre mim. Então vamos falar sobre as outras. Em que momento que você decide ser essa líder de mulheres, essa mentora, sair do lugar de abelha operária para abelha rainha, dona do seu próprio negócio e liderando outras mulheres? Eu acho que eu sempre tive um propósito com mulheres, assim, sempre. Desde a escola eu sou a amiga que defende as coleguinhas e começa um manifesto, assim, uma rebeldia, eu sempre fui essa pessoa. E quando eu entro no digital, lá no começo da faculdade, eu entro falando sobre relacionamentos. Meu primeiro relacionamento, foi um relacionamento muito abusivo. Eu sofri violência psicológica, violência física, moral, financeira. E
ao invés de eu recuar aquilo e de ter vergonha, eu tive vergonha por um tempo, eu não entendi o que aconteceu por um tempo. Mas quando eu entendi, quando eu peguei aquilo e falei: "Nossa, isso não é normal, não era pra isso ter acontecido comigo". Quando eu peguei essa chave, a primeira coisa que eu fiz foi levantar um protesto, assim, eu vou falar isso para todas as mulheres da face da terra, para que elas consigam identificar o que está acontecendo e para que isso não aconteça mais. E se essa mulher conseguir sentir um pouco mais de autonomia, de ter autoconhecimento, e ela quiser ser a protagonista da vida dela, ela não vai passar por isso como eu passei. Eu não precisava ter passado por isso. E aí eu entro num local de muita raiva e muita denúncia e muito recuo. E aí eu começo um movimento muito de vamos caminhar juntas, sabe, estamos aqui. Algumas eu tive a mão amparada, algumas outras não. Algumas ficaram pelo caminho, outras estão comigo até hoje. Mas eu sempre tive essa comunicação para mulheres, porque eu sei que a independência financeira e a emocional, ela é o princípio de tudo. Nada adianta se você tem todos os títulos do mundo, se você conquistou o que todo mundo espera de você, se você não confia em você, se você não se acha independente, se você não entende o que você quer para você, se você não se sente realizada, se você não se sente bonita para você, se você não se sente orgulhosa, você não se admira, você está buscando o tempo todo a validação de um homem, amiga. Não, não dá. E aí, quando eu me tornei médica, e aí eu falo de consultório e falo da liberdade financeira, eu retomo esse local, né, de cara, a gente consegue mais do que isso, sabe. Só que agora com vários pontos, profissional, financeiro, emocional, liderança, empresarial, psicológico, todas essas pontas se autocomunicando, porque agora eu sei muito mais sobre mim, sobre o que é ser mulher, do que antes. Então eu acho que eu nunca perdi essa linha de trabalhar com mulheres, ajudar mulheres. Até hoje eu falo coisas que eu falava há 12 anos atrás e que eu vejo no olhar delas abrir os olhos e falar: "Ah, é mesmo? E eu: "Sim, eu tô falando isso há 12 anos na internet, é". E isso ainda me dá muito gosto, é como se tivesse acabado de colocar um glitter de volta nos olhos dela e dito pra ela: "Olha, você não estava doida esse tempo todo. Eu sei o que é isso que você tá sentindo. Eu sei que é esse o local". E ela conseguir: "Cara, é isso. Eu vou caminhar com você porque é isso. Eu preciso ouvir mais disso, eu preciso saber mais disso". Então eu sempre falo assim, se eu calejei, se eu sofri, se eu passei por muita coisa, eu posso falar pra ela e falar assim: "Olha, aconteceu comigo também. Eu sei o que você tá pensando". E aí eu consigo trazer isso em vários locais hoje. "Nossa, eu sei que plantão é uma merda, você tá se sentindo desvalorizada, sozinha. Você tem dinheiro pra pagar suas contas e tá sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando e todo mundo espera que você já tenha, tipo, um super sucesso. Eu sei que você se sentir insegura, invalidada ou a sua autoestima profissional ou pessoal de beleza, tudo talvez não esteja tão legal assim, porque eu acho que você ainda não tá no local que você quer, que você precisa enxergar. Então acho que se eu vivi muitas dores, muitas coisas, eu vejo muito que é pra eu estar hoje nessa posição de eu consigo te ajudar. Eu não tô tirando da minha cabeça isso. Eu não inventei isso pra me conectar com você. Aconteceu comigo também. É muito difícil que não tenha acontecido com nenhuma mulher no mundo, assim, coisas que a gente sabe que não tô falando de relacionamento abusivo, mas coisas que a gente sabe que acontece.
no trabalho, que a gente sabe o que acontece na vida com a nossa família, que a gente sabe o que acontece por ser mulher. Então eu acho que eu consigo entregar esse ambiente de acolhimento e de identificação. Eu acho que isso é a coisa mais importante pra mim. Nada vai mudar isso, eu posso trocar de profissão 80 vezes, não interessa o que eu faça, não interessa a profissão ou o título que eu tenha. Eu Você sente sempre que pode falar. você entrega algo para essas mulheres que você não teve? Sinto. Eu acho que é exatamente esse o ponto. O que você não teve? Eu não tive esse ambiente de instrução e de explicar como funcionam as coisas, sabe, como o mundo é, como a sociedade é, isso é o que esperam de você, isso não. Eu tive que pagar por esse entendimento, que foram longos anos de terapia e estudos, né, em psicanálise feminista, em estudos da sociedade mesmo, livros e tudo, então eu tive que buscar conhecimento técnico, teórico, muito do que eu estava falando e eu recebi esse acolhimento profissional, mas eu não tive esse ambiente de compartilhar. Não tive nenhuma amiga, não tive nenhuma familiar para chegar para mim e falar: "Olha, eu tô aqui por você, eu entendo que é isso, vamos caminhar junta, a gente vai sair dessa, a gente tem um local em que isso passa". Eu não tive ninguém para guiar o caminho para mim, para segurar na minha mão. Foi muito eu e eu, né, tipo, as coisas que eu vivi eu não estava da minha casa. Eu saí de casa aos 14 anos. Então eu não tinha, por mais que minha família fosse muito lá para minha cidade, onde eu estudava, eu não tinha um ambiente em que eu pudesse só desabar. Hoje, Nath, você forma médicas ou você acha que você forma mulheres empoderadas? Ah, é muito mais do que médicas. São mulheres, assim, acho que elas saem com todos os pontos da vida transformados. Não é sobre medicina mais. Elas saem com os relacionamentos amorosos transformados, a forma como elas lideram, os relacionamentos da a casa, o trabalho, a empresa, ela mesma, as prioridades dela, as escolhas dela. Eu acho que ela sai com tudo isso transformado, porque a visão que ela tem sobre ela mesma muda. E é nítida a sua emoção, falando das suas mentoradas. O que você sente quando você vê uma mentorada prosperar? Ai, parece que dá sentido pra tudo. Parece que um pouquinho da dor que eu tive que sofrer, ela vai saindo um pouco e vai sarando, sabe. Porque eu olho pra trás, eu olho para as coisas que eu vivi e aquela revolta e aquela dor de: "Ah, eu não devia ter vivido, eu não devia ter passado por isso". Eu consigo ressignificar e falar: "Mas se eu não tivesse vivido, eu não teria ajudado fulana dessa forma, eu não teria ajudado beltrana, eu não teria mudado a vida de alguém". Então é um band-aidzinho nos buraquinhos que eu tenho. Traz sentido à sua própria história. Traz. E é legal porque é um movimento de talvez tornar aquela mulher que é coadjuvante uma grande protagonista. Sim, eu acho que a vida é outra depois que você faz isso. Eu acho que toda mulher merece viver isso. É muito ruim ser sufocada pelo bastidor. É muito ruim não ser ouvida e passar a vida toda correndo atrás do próprio rabo, buscando uma validação e um reconhecimento que nunca vem. É muito ruim se sentir pequena, se sentir empurrada.
Eu acho assim, nem toda mulher vai querer palco e holofote e ser chamativa mas eu acho que toda mulher merece se sentir dona de si. Eu acho que e aí a partir disso, o resto é escolha, sabe. Mas a gente pode escolher, a gente deve escolher. Tá tudo bem a gente escolher. Hoje, para você, o que é ser protagonista da sua própria história? Ai, hoje pra mim finalmente eu me sinto leve por ser eu mesma, sabe. Hoje eu finalmente posso, assim, abrir a boca sem ter medo, por mais que eu sei que eu saiba que eu vou surpreender de algum jeito, mas eu não tenho mais medo. Eu acho que eu não sentir medo e não me sentir recuada é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E hoje eu posso lidar com as minhas incongruências, ah, com as minhas hipocrisias e tá tudo bem, sabe. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer pra chegar lá, e não faz mais diferença o que os outros acham. Eu acho que hoje eu tô bem centrada em quem eu quero ser pra mim, quem eu quero ser para as minhas alunas, quem eu quero ser pra minha família, quem eu quero ser para o meu companheiro, e eu só só isso importa, sabe. E é muito sobre mim, né, sobre o que eu quero ser, quem eu tô sendo, eu estou sendo fiel àquilo que eu acredito? Se a resposta for não, eu saio, não tem problema nenhum. E se a resposta for sim, eu continuo e faço o que precisa ser feito pra eu continuar sendo essa pessoa que eu me prometi que eu ia ser. O que uma mulher precisa abandonar para se tornar a protagonista da própria história? Os encaixes, ela precisa parar de tentar caber, ela precisa abandonar todos os formatos, não tem, nunca vai estar bom. Se eu puder falar isso pra ela, eu falaria isso: "Não vai, você não vai achar esse encaixe, nunca vai estar bom". Quando falam que tem que ser Y, você vira Y, fala que tem que ser Z, aí você vira Z, fala que tem que ser W, aí você vira W e fala que tem que ser J, e você perde totalmente a direção. Então, sai do encaixe, sai dessa fórmula e acha a sua, e vive a sua. Nath, que tipo de mulher você quer que lembrem quando falarem seu nome daqui a muitos anos? Acho que vão falar que eu era meio doida, mas eu quero que lembrem eu quero que lembrem que eu fui eu, que eu fiz tudo que eu fiz pra me sentir eu, e por muito tempo eu não fui eu. Por muito tempo eu fiquei nessa busca também. Mas eu quero que lembrem de mim como uma pessoa autêntica, eu quero que lembrem de mim como uma pessoa verdadeira. Eu acho que nunca vão poder falar que eu não fui de verdade, mas eu quero que lembrem de mim com muita verdade, vida, energia, sinceridade. Eu acho que eu transpareço isso hoje, a principal palavra que falam, né. Ela é muito sincera, ela é muito honesta, ela passa muita autenticidade, parece que o que ela fala é real. Não, gente, não é que é o que parece, eu realmente estou falando o que eu acredito que é verdade. Então essa é a principal palavra para mim hoje, é a verdade, é o que eu acho de verdade, não tem nenhum filtro, é 100% isso. Não passa nem um eufemismo pela minha cabeça antes de me comunicar. E o que você ainda quer provar e para quem?
Ai, se essa análise fosse uns 6 meses atrás, talvez eu ainda tinha uns pontos para provar para minha família. Mas hoje, nada. Eu acho que para mim mesma, eu ainda quero me provar alguns ganhos profissionais, mas são coisas materiais, que não mudam a minha carreira hoje. Eu eu acho que tem locais que eu quero chegar na minha empresa, na minha mentoria, eu acho que eu quero que a minha comunidade, que as pessoas que acreditaram em mim, que andam comigo, vejam e alcancem lugares junto comigo, pelo meu propósito com elas, assim, pela pelo voto de confiança e pela jornada que eu tô construindo, que é muito recente. Então eu ainda acho que a gente ainda tem muito para viver, sabe quando começa um namoro, você acha o amor da sua vida e aqueles filmes, assim, sabe, que o mocinho descobre o câncer logo no começo e você fica: "Nossa, eu queria tanto que eles tivessem mais um tempinho juntos pra curtir esse amor". Então eu acho que eu tô nessa fase gostosa de tipo: "Ai, acho que a gente tem muita coisa boa pra viver junto". Mas provar pra alguém que eu posso ou que não, acho que pra mim, eu sou a principal pessoa que eu deveria provar alguma coisa. E eu sinto que eu provei. Eu provei que eu tenho coragem, que eu posso fazer o que eu quiser. E não tem nenhum ponto que não seja retornável. Hoje, para mim, eu consigo liderar, eu consigo olhar para o castelo que eu construí, se você falar assim: "Eu vou derrubar ela inteira", eu vou falar: "Beleza, eu construo tudo de novo. Tá tudo aqui". Hoje eu tenho recurso, conhecimento e autonomia que me deixam não me ter medo mais de nada.